Boa noite. Estou aqui mais uma vez para fazer esta live, para a gente comentar um pouquinho a respeito da vida de Jesus, da vida de Jó e também da humanidade atualizada nos dias de hoje, né? A humanidade atual. Por isso, eu convido a você para prestar atenção nesta live que nós iremos produzir agora. Entendeu? Por isso peço a sua compreensão. E nós podemos falar sobre as coisas de Jesus Cristo através de conhecimentos do qual nos mostra que Cristo é a divindade que se fez carne e habitou entre nós. Quero falar do livro que causa mal impressão. O livro se chama Monstruosidade de Cristo. É um texto do filósofo Zizek com o teólogo Newbeck da Inglaterra. Os dois, um ateu de formação marxista e um teólogo religioso. O pensador Question Babel resumiu a posição de ambos na introdução do livro, dizendo: Sábado Santo ou Domingo de Ressurreição. Sábado Santo, ou seja, após a morte de Jesus na sexta-feira e antes de sua ressurreição no domingo, é o momento do grande silêncio. A imanência total, o vazio, a morte de Jesus como fato, 11 apóstolos emerosos, fugindo de uma perseguição possível, silêncio total, a pedra do túmulo fechada, é o momento da noite da fé. Esse é Zizek. Domingo de Páscoa. É o momento da explosão da Boa Nova. A vida venceu a morte. A fé cristã pode seguir, como diz o apóstolo Paulo. Tudo seria inútil e vazio se Jesus não tivesse ressuscitado. O filósofo ateu Zizek para no sábado santo. O teólogo religioso continua a partir de domingo. É uma questão de dias. Voltamos ao título. Que seria essa expressão estranha monstruosidade de Cristo? Trata-se de um conceito hegeliano, de respeito ao escândalo da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, prólogo do Evangelho de João. Contém uma revolução teológica inédita na história da religião. Os deuses gregos assumiam uma forma humana, eram deuses em corpo de homem. A encarnação de Jesus é Deus se tornando humano e não apenas assumindo a forma humana. Porque Zeu aparecia em forma humana e em outras formas, mas continuava sendo Zeus. Jesus assume a forma humana e Chesterton, escritor profundamente cristão, narra o argumento do padre Brown, que descreve como todas as coisas são o que são. Esse copo com água é o que é. Uma árvore é o que é. O mar é o mar, rocha é rocha. Nada é além de si, mas ele se fez carne, elimina toda lógica. 4 palavras que Zizek trata a todo instante. Ele se fez carne. Não há lógica. O milagre da encarnação é o grande milagre da existência. Porque Deus se fez carne, conforme o apóstolo Paulo diz, e habitou entre nós. Paulo diz que Jesus Cristo, sendo rico, se tornou pobre para nos tornar ricos. Isso é o nosso Deus transcendental que garante o significado do universo. Esse é o Deus que eu creio, o Deus que você poderia crer se quiser, mas se você não quiser também, você não se sinta culpado por isso, tá bom? Porque nós, seres humanos, herdemos o poder superior que nos observa e somos deixados apenas com o fardo da liberdade e da responsabilidade pelo destino da criação divina. Desse modo, do próprio Deus. Deus totalmente transcendente, além de qualquer compreensão, Deus que não pode ser descrito, que tem 72 atributos, mas não pode ser chamado nem pelo nome, Deus totalmente distante, absolutamente fora do sistema, se torna um bebê, passa fome, passa frio e passa sede. Esse é o mistério da encarnação.
Porque em filosofia, em teologia, Deus é o grande outro, letra maiúscula, como Lacan usou várias vezes. Radicalmente diferente, inclusive radical da própria diferença. Vamos falar, para entender isso, falar da teologia da negação, também chamada de apofática, compartilhada pelos místicos. Quando o ateu diz Deus não é, Deus não existe, o místico apofático, ou seja, da negação, diz: você tem razão, porque Deus não é e não existe, porque se ele existir, é próprio do ser. Ele não é o mais poderoso dos seres, ele está além da ideia de poder. Ele está além da ideia de toda compreensão. Deus não é amoroso, porque ele é maior do que o amor. Ele está distante da esperança, está distante da caridade, mas pode suscitar esse sentimento. O ateu e o místico se esbarram no mesmo ponto. O místico sente Deus sem conseguir definir. O ateu não sente. O místico pensa que Deus não é, porém tudo ao seu redor se inunda da presença divina. O místico pode não dizer que Deus existe, ou que Deus não existe, apenas a natureza existe, apenas eu existo, Deus está fora de tudo. Curioso entender que para uma pessoa verdadeiramente religiosa, só é possível a percepção de Deus, não só definição, não só limitação, não só sua representação. Vamos voltar então ao debate Zizek e Newbeck. Chesterton, citado por ambos, comentam que a paixão de Jesus traz a dor, inclusive a dúvida em dois momentos, conhecido daqueles que têm intimidade com a Escritura, no outro e na cruz. No outro, pedindo que se afaste o cálice. Na cruz, dizendo em aramaico: Pai, Pai, por que me abandonaste? Busco então no apóstolo Paulo, em Filipenses 2,7, é o conceito de kenose, K-E-N-O-S-S, kenosis. Cristo esvaziou-se, kenosis, em grego, tomando a forma de servo, expressão de Paulo, é claro, feito semelhante aos homens. Por isso que Paulo diz que Cristo, sendo Deus, nos usou a ser Deus para assumir a forma de servo. Quer dizer, é uma kenose, ele se esvaziou para ser igual a nós. Isso é um tributo de Deus com seu Filho amado Jesus, fazendo com que ele se esvaziasse, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante a nós, homens, se humilhando, sendo obediente até a morte. É Paulo que diz isso: Cristo esvaziou-se para que pudéssemos surgir Jesus. Cristo esvaziou da divindade, tornou-se verdadeiramente homem, abrindo mão da divindade a kenosis absoluta. Isso nunca tinha acontecido em nenhuma outra religião, não houve nenhuma após isso. O cristão também deveria praticar a sua kenose, esvaziar do seu ser egoísta, limitado, medroso, avarento, cheio de luxúria, esvaziar desta humanidade e ser preenchido por Deus. Essa é a kenosis humana, dizem todos os teólogos medievais. Quando eu não for, Cristo será. Quando eu deixar de ser, Cristo será. Já não há a mim, apenas Cristo vivo em mim. Essa é a ideia de Paulo e de toda a teologia medieval. É curioso comparar uma dupla kenose, Jó e Jesus. O livro de Jó é um dos mais antigos do Antigo Testamento. Ambos, Jó e Jesus, sofreram, experimentaram o abandono. Ambos começaram muito conformados e cheios de certeza, e de repente ambos pediram amparo divino. Ou seja, Jó, que é famoso pela paciência, mas quem já leu esse texto sabe que Jó pede arrego. 3 amigos, a esposa, uma doença de pele, a perda de 10 filhos e de todos os bens, abala um pouco a experiência humana. Depois de ter dito várias vezes, Deus dá e Deus tira, bendito seja o nome do Senhor, Jó começa a duvidar. E é preciso que o próprio Deus apareça a ele, que seja introduzido um quarto amigo que vai explicar exatamente
que o plano de Deus não é acessível a ele. Jó é humano que precisa sofrer para se preencher de Deus no final. Jó é humano a quem Deus permite que o diabo, divisor, o tentador, que é inimigo de Deus, que é uma contraprova do plano divino, o demônio vai tentar atingir o seu corpo, seu bem e sua família. Ao se tornar radicalmente sofredor, Jó passa pela quenose e se torna radicalmente religioso. E tem tudo restaurado. Jó se esvaziou da humanidade para atingir Deus. Jesus é o Deus que se esvazia da divindade para atingir o humano e depois se reentregar a Deus, fazendo a humanidade plena ao centro da Trindade. Dupla quenose do sofrimento, da experiência de transformação. A encarnação, segundo Hegel, tem o traço de monstruoso, não por ser feio, disforme ou assustador, mas por quebrar toda a ordem anterior das religiões e por trazer Deus em quenose humana, diz Zizek. É por isso que a diferença entre substância e sujeito tem de se refletir, ou ser inscrita na própria lacuna irredutível, que separa o sujeito humano de Cristo, o sujeito monstruoso mais que humano. Diferente do herói grego como Ulisses, que é um indivíduo exemplar que leva suas características ocidentais a um caso paradigmático, é um indivíduo exemplar diferente do herói grego paradigmático. Na lógica da encarnação cristã, a essência universal corporifica o indivíduo ocidental. Diferente do grego, que universaliza seu ser, Jesus é aquele que individualiza o universal. Por isso que esse Deus, nós devemos dar crédito a ele, porque ele não tem relação com a divindade, ele tem relação com a minha carência, com a onipotência que nós temos nessa vida. Esse é o Deus que está nos guardando, esse é o Deus que está de olho em tudo aquilo que a gente faz, é o Deus que sabe o que vamos fazer antes que façamos. Esse é o Deus o qual estou falando, o Deus que praticou a quenose, se esvaziando para ser igual a nós. Esse Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que através de Jesus se encarnou e veio a esse mundo na forma humana. Esse é o Deus que estou falando. No século XX, teve certa resistência a Hegel, que os profetas da filosofia que ainda buscavam a verdade. Após a chamada virada linguística, o discurso se tornou parte importante dos filósofos, das pesquisas em geral. A virada linguística virou discurso como fonte, né? Discursos instituem realidade, como proclamou o filósofo Michel de Foucault. Porém, entre pessoas não existe nada além do discurso. Fica mais difícil ainda falar de verdade como algo que possa existir além do discurso. Grande parte desta filosofia, grande parte da nossa cultura pós-estrutura passou a considerar que o discurso é uma camada como uma cebola. Quando eu vou tirando o discurso, e no final não há nada a não ser discurso. Hegel não pensava apenas de discurso, pensava que poderia haver uma verdade. E esta é a parte da busca hegeliana. As religiões de hoje vão bem, é claro. Elas têm força política, potência econômica, presença mediática maior do que há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás eu poderia duvidar, em 68, no apogeu da influência da cultura, no apogeu dos choques, no apogeu do movimento hippie, que as religiões estavam ultrapassadas. Anunciava-se de novo, se anuncia em tempos e tempos, a morte de Deus, que é o tempo famoso no tempo 19 e 20. O grande fenômeno de hoje não é o esvaziamento das religiões, que vão bem, obrigado. Não é o fenômeno
sinônimo da morte que foi superado. O grande fenômeno atual é a customização da fé. Se eu dissesse que parte da filosofia abandonou a ideia de uma verdade fora do discurso, parte dos religiosos abandonou a existência de um Deus fora da sua biografia. O que significa isso? Ao invés de esvaziamento humano por preenchimento da plenitude divina, vou dialogar aqui agora como cristão, por ser dominante no Brasil, há um esforço da minha subjetividade de eu me preencher dos meus desejos, da minha consciência. Como funciona essa antiquinose? Se eu quero prosperidade, Deus também quer. Se eu quero que os meus inimigos pereçam, Deus abençoa. Deus sempre quer o que eu quero. Deus nunca me contraria. Nunca pensa diferente de mim. Nunca realiza o terceiro dos 7 pedidos encontrado no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sempre realiza, eu apoio a tua vontade, fiel, assim na terra como no céu. Essa categoria de Deus mereceria o título de amigo imaginário. Ou seja, ao invés de eu pensar no radicalmente outro, no radicalmente oposto a tudo que existe, eu vou pensar no radicalmente eu, a antiquinose. Não estou assumindo o papel dos profetas do Antigo Testamento ou dos moralistas cristãos, especialmente da Idade Moderna, a ponto da incoerência divina e humana entre o texto sagrado e a biografia, entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. O que eu indico é bem mais grave, é típico do mundo líquido, de uma fé líquida, de uma religiosidade contemporânea. A história da revelação judaica cristã, como sabemos, é a história da falha humana, do pecado de Adão ao de Davi. Errar nos faz humano, errar nos faz histórico. A Bíblia é o relato dos erros humanos em busca da verdade divina. Mas a percepção de um Deus de tal forma a me customizado, Deus antiquinose, que temos que pensar se isso se trata de uma fé ou de uma adoração do próprio narcisismo, ou se trata de uma realidade tornada a Deus. A customização de hoje, ela afastou a noção de erro pelo efeito da quinose humana. Publico com a mesma tranquilidade uma mensagem com mão impressa, um trecho de um salmo, o Salmo 23, Senhor é meu pastor, um versículo edificante, conhecereis a verdade libertará, João 8,32, e logo abaixo, um insulto violento aos meus adversários políticos. O meu Deus está ao meu lado, e eu sou profeta dele. Eu falo em nome dele. E tudo o que eu disser vem do bem, do bom. E os outros são um erro? Formal e retoricamente, muitos dizem, sim, somos todos pecadores, mas vive com intenção, com intensidade, com o preceito paulino. Minha fé me salvou. E fazem uma nova interpretação do princípio. E só a fé salva. Se minha fé já me salvou, eu estou salvo, posso fazer o que eu quiser, inclusive pregar o ódio na rede social. É a extrema customização que significa a vida dentro do cristianismo, o espaço da dor, a dimensão trágica da existência, o eterno fracasso humano, são redimensionados para um imenso eu superior que eu tendo a chamar de Deus. Que esse tipo de fiel chama da sua divindade e que eu chamo apenas de espelho melhorado de si. Ou seja, esse Deus não tem nenhuma relação com a divindade. Tem relação com a minha carência, com o meu desejo, com o meu sonho de onipotência. O Deus customizado tem um preço a pagar para existir. O Deus customizado das redes sociais deixa de ser Deus e a experiência do sagrado se dissolve nas práticas sociais. Minha prece é a publicação, é o post. Minha fé é uma mensagem. A resposta à oração são os likes. O meu narciso está preservado do contraditório, porque eu falo em nome de Deus.
e assim o comprova a minha fanpage, o meu Face, meu Twitter e o meu Instagram. Tudo que eu publico proclama a crença na família, nos bons valores, na divindade e que eu diariamente agradeço a Deus que me dá tudo isso. E naturalmente vou adaptando essa ideia da religiosidade à minha prática. Como é possível, eu pergunto a você, alguém gravar vídeo cheio de ódio, alguém gravar vídeo incitando ao ódio, falando a necessidade de destruir a dignidade humana, de citar violência e, ao mesmo tempo, posar de defensor dos preceitos evangélicos? Mulheres, o autor francês do século XVII, criou a personagem Tartuffe, o santarrão cheio de mentiras e maldade, que a maneira dos fariseus possui somente aparência religiosa, mas está destituído da quenose do divino em si. Por isso é que nós devemos prestar atenção em nós mesmos para ver se nós estamos praticando a quenose, ou seja, se esvaziando de si mesmo para receber a Deus nos nossos corações. É o que nós necessitamos a cada dia neste mundo, para que possamos ter Deus dentro de nós. Porque Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Não numa igreja, não no lugar onde você cultua a Deus, mas o próprio Deus está dentro de você se você praticar a quenose de se esvaziar de si mesmo para que Deus faça morada em você. Só que Tartuffe, na peça de mulher, sabe que é cínico. Ele sabe que é um sepulcro caiado de branco, ele sabe que é um fariseu, ele manipula isso para ganhar as pessoas. Todos os tartufos da rede social são falsos, não têm consciência, estão dizendo o que os outros querem ouvir e não sobre as suas falhas. Sabe que o ódio e a violência são condenados de forma explícita e direta no Sermão da Montanha. Jesus recriminou o impulso de Pedro, que ao cortar a orelha do soldado romano, chamado Malco, restaurou essa orelha e anuncia ao apóstolo: aquele que usar a espada será punido pela espada. Aquele que empunhar a arma será castigado pela arma. Eu não vim trazer a espada, eu vim trazer a paz. Pela natureza da encarnação de Jesus, que a sua morte sob tortura, todo e qualquer cristão nasce com a obrigação de ser inimigo da tortura e da violência, porque afinal Jesus foi torturado e condenado à morte de forma injusta. Todo o corpo humano faz parte do corpo de Cristo. É um princípio teológico comungado pelos cristãos. Logo, qualquer tortura em um ser humano, independente da ação que ele tenha cometido, independente da sua orientação ideológica, é uma tortura no corpo de Cristo. Né? Nós podemos dizer que aquele homem que foi torturado é oposto ao cristianismo, mas foi cara há muitos momentos que se dizem cristão. E há muitos que hoje se consideram cristão. Elogiar a tortura é o gesto mais poderoso para dizer que eu sou inimigo de Cristo, inimigo da fé, inimigo da fé. Por isso que nós não devemos elogiar aqueles que praticam a tortura, como essa guerra que está acontecendo agora. A ideia de dois homens, a briga pelos seus ideais, estão matando muitas pessoas nessa guerra que vem acontecendo nos dias de hoje. Mas esses são verdadeiramente inimigos de Cristo, porque estão praticando a tortura com crianças, com seres humanos que não tem nada a ver com os ideais dessas pessoas malignas que, ao invés de praticar o bem, estão praticando o mal, fazendo coisas que não é do ideal de Cristo. A pessoa de bem, de fato, ela usa uma expressão usual da rede social. Os homens de bem proclamam que os direitos humanos são para os humanos de direito. É contraditório isso. Isso chama oxímoron,
contradição em termo. Se são direitos humanos, pertencem a todos os humanos. Nós temos que pensar que esses achismo, vamos dizer assim, esse truísmo, que entra em conflito aberto com a vida de Jesus, que afinal, se alguém se deu ao trabalho de ler os 4 evangelhos, a frase é absurda. Jesus escolheu preferencialmente pecadores, desviados da sociedade, e fugiu dos doutores da lei e dos homens de bem da sua época. Jesus procurou as pessoas excluídas, os publicanos, as prostitutas, as adúlteras, e disse assim: eu vim para eles e não para vocês que não precisam de salvação. O cristão é definido pela palavra misericórdia, pela compaixão, pelo perdão 70 vezes 7, símbolo hebraico do infinito. E ao mesmo quando é necessário interromper a ação violenta, pois cabe ao cristão interromper isso também. Pedir um crime deve fazer por amor, por vontade de ajudar, por ser diferente do criminoso que ele condena, porque se ele agir como ele passa igualmente a ser esse criminoso. Odiar o pecado e amar o pecador. Forma medieval complexa e muito interessante. Eu odeio que você seja um ladrão, porque roubar é errado. Fere ao princípio básico da sociabilidade. Eu odeio que você roube. Vou fazer de tudo dentro da lei e dos direitos para que você pare de roubar, porque é errado roubar. Porém, eu não te odeio, porque você é um ser humano. Preceito medieval isso, tá? Que foge à nossa ideia que bandido bom é bandido morto. Bandido bom e bandido morto é uma frase do paganismo. É uma frase de quem não conhece a Jesus. É frase de um romano sem batismo. De alguém que jamais teve contato com o evangelho e desenvolvia a ideia de que a justiça é a punição e a eliminação de quem eu considero desviante. O curioso não é a incoerência, é afirmar a violência e o nome de Jesus. Isso é o mais extraordinário. Ou seja, eu uso o evangelho, uso a vida de Jesus, a quem eu digo devo seguir para defender a violência, a tortura, a pena de morte, a destruição das pessoas. Adapto a Deus ao meu universo moral. Aí o Deus customizado tem seu aspecto mais frágil. Faço Jesus defender a pena de morte, sendo que ele sofreu a pena de morte. Defendo a tortura em nome do bem, quando o bem foi torturado. Excluo pessoa que não mereceria a misericórdia de Deus em nome do Deus da misericórdia e da compaixão. Poderia ser chamado isso de neopaganismo. Deus desumano, que protege minha cidade da guerra. Suprema imagem da total quenose de Cristo é a cena que nós chamamos pela expressão latina et como, eis o homem. Pilato leva o condenado ao público. Eis o homem, etion. Jesus, que fora castigado pelo chicote por ser um subversivo para o Império Romano e um pecador, fugia às leis do judaísmo. Condenado por ser subversivo, com mando de rei para ironizar, uma cana em lugar de um cetro, coroa de espinho, levado à multidão furiosa que queria executá-lo e lixá-lo. E ao ser consultado, no primeiro plebiscito narrado no Novo Testamento, preferiram Barrabás do que Jesus. Começa assim a história da paixão. Os homens de bem que ali estavam, oficiais, fariseus, saduceus, os doutores da lei que frequentavam o templo diariamente, batiam no peito e diziam: Senhor, Senhor, Adonai, Adonai. Esses homens condenaram à morte como um criminoso. Horas depois, Jesus daria mais uma lição, fazendo a primeira canonização da história, dizendo ao bom ladrão: ainda hoje estará comigo ao paraíso. Não disse, se quer isso a sua mãe, ao apóstolo João. Preferiu um ladrão. De novo, preferiu um ladrão crucificado ao seu lado, porque se arrependeu, porque voltou atrás, porque tomou a misericórdia e o arrependimento. Os apóstolos entenderam, depois de muito custo, a mensagem. Um cristão não julga, não faz acepção de pessoas,
Não condena o ser humano, porque isso é um atributo do divino, nunca do ser humano. Quem te institui juiz do teu irmão? Eu tenho que perdoar as ofensas, porque há condições para que Deus me perdoe, né? A gente tem que tomar a, a, as coisas da qual Filipe fez, né? Batizando o eunuco. Ele disse ao eunuco: você não pode ser batizado porque existe homens e mulheres, você é um anormal, existe disforia de gênero. Não, ele batizou o eunuco. Ele não disse nada disso. Ele pegou e batizou o monstro. Batizou o eunuco. Meu casamento acabou, não posso mais criar meu filho, porque existe disforia de gênero. Opção de um cristão de Filipe, que felizmente aprendeu o cristianismo de Jesus e não das redes sociais. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Todos, caso alguém não domine o conteúdo dessa expressão, significa todos. Todos significa todos e qualquer ser humano. Todos significa que todas as pessoas, com suas infinitas variedades de gênero, de identidade sexual, de orientação política, que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Tudo mostra em Jesus permanentemente ao longo dos 4 evangelhos a predileção pelos escolhidos. Quem é o que olha para o olho? Não é o judeu, o povo eleito. Não é o povo do livro, não é o povo a quem Deus revelou, mas é o samaritano, aquele que não tem identidade judaica. Aquele que olha para o outro, esse sim entendeu o reino de Deus, não aquele que frequenta o templo, diremos hoje, a igreja. São os homens que batiam no peito e se inflamavam de orgulho por serem justos e honestos, que Jesus condenou mais ativamente. Logo, não precisa ser um teólogo, um tradutor de grego bíblico, não precisa ser um profundo estudioso, que o texto do Evangelho é compreensível até para o simples, para entender que não é possível ser cristão e ser racista. Não é possível ser misógino e ser cristão. Não é possível manifestar preconceito com mulheres, com negros ou com gays e continuar se titulando cristão. Não é possível cultivar o preconceito em nome de Deus. Não é possível pregar o ódio e se considerar cristão. Mas é plenamente possível ser pecador e ser cristão. É plenamente possível ser pecador e arrepender-se, ser perfectivo e não perfeito, ser solidário com o imigrante e o excluído, os que habitam à margem da humanidade e tentam superar seus defeitos. E os doutores da lei, o que falar deles? E os que batem no peito por serem corretos e justos e seguem as regras? Esses serão precedidos pelas prostitutas no reino dos céus. Professora de Jesus, tá? Exatamente aquele homem de bem que virou o rosto na cidade para as prostitutas, fica lá atrás. Conclusão da parábola do filho pródigo. Não foi o filho que ficou em casa cumprindo as normas. Não foi o filho de bem que manifestou inveja ao final. Não foi o que frequentou a casa do pai e era honesto e trabalhador. Foi o pecador que retornou que causou a festa. O filho dito bom é ressentido, amargo na virtude, voltado ao sentimento de fazer o bem apenas para agradar, não porque é bom, apenas para mostrar, apenas para publicar. Hoje fui à missa, kkkk. Esse é o filho que ficou. O filho pródigo, pecador, que gastou os bens do pai, teve festa. O filho de bem recriminou. Se eu fosse religioso, e eu sou, como é sabido, se eu achasse que existe o demônio, eu acho que não existe. Se houver algum fugio, temeroso da concorrência humana, se eu fosse religioso, haveria uma lógica a desenvolver. Quem seria o ser que o demônio procuraria para abalar o alicerce da boa nova? Quem eu procuraria para destruir a obra de Deus? O dano do corrupto é imenso. A falha moral do pedófilo é gigantesca, uma ofensa profunda à divindade. Mas esses pecadores causam a exaltação da virtude.
diante do ser maldoso a ponto de prejudicar uma criança, as pessoas de bem se horrorizam. No fundo, esse pecador terrível continua sendo terrível, reforça a virtude nas pessoas, exatamente com o seu erro. Não seria ele que eu procuraria o homem de bem, fariseu batizado. Porque os pecadores declarados provocam reação moral e defeito de virtude ao mostrar seus caráteres hediondos. O homem de bem que proclama em nome de Deus, que é eleito e amado pelo Criador, é esse, que destrói a mensagem cristã. Se existe um demônio inimigo do plano divino, ele estaria ao lado daquele que, em nome de Jesus, fica rico, em nome de Jesus, incita o ódio, em nome de Jesus, defende a tortura. Esse é o verdadeiro filho do demônio, é o verdadeiro mal, esse que destrói a obra de Deus e não o pecador. Por isso é que nós devemos examinar nosso coração para que ele não seja cheio de ódio, cheio de vaidade, cheio de coisas que não é conforme o querer de Deus. Mas nós podemos basear a fé baseada na culpa pelas religiões ocidentais monoteístas. Tem insistido muito na culpa. Outras expressões que não são exatamente uma expressão dialógica, como o budismo, não participam dessa ideia. Nem todas as religiões do mundo participam da ideia de culpa, mas certamente a nossa tradição ocidental é baseada na culpa. A culpa é um grande instrumento de controle. Se você é culpado, é pecador, abominável sempre, se você não sabe se vai atingir a Deus no final da vida, eu tenho um caminho que, aliás, é o pedágio deste caminho. A culpa é um gome domesticador de pessoas. Ela é utilizada em família e nas religiões. Ela é um grande domesticador. Mas o que eu temo nas religiões, porque eu acho até falta de culpa das pessoas, o que eu temo nas religiões é o contrário, é quando as religiões legalizam o que devia causar culpa, tornam um ato de heroísmo e de virtudes o que deveria ser de vergonha e de culpa. O principal defeito de uma religião que perde seu sentido original é que ela elimina a culpa e faz com que você possa agir em nome de Deus para disfarçar seu interesse material ou seu interesse pessoal. Isso talvez seja o mais grave. É a eliminação da culpa provocada por alguns religiosos, por alguns discursos religiosos que tornam esse tipo de religioso ou esse tipo de religião sem exagero. Porque perseguir, matar e fazer discurso de ódio em nome de Deus é a suprema elaboração do mal. Porque eu torno o ódio uma virtude, a exclusão um mérito, e torna o combate ao outro um dever ditado por Deus. Um Deus naturalmente que não tem nada a ver com isso. A pergunta sempre deve ser, isso é que eu quero ou o que Deus quer, que é o princípio da quenose? Isso é o que o Evangelho fala ou o que eu desejo? O que Jesus faria ou o que eu quero fazer dentro da minha biografia, dos meus limites? Essa é a quenose humana, do preenchimento do divino. Talvez o grande mérito das religiões se estejam no campo da esperança, da ideia de caridade, da ideia de auxílio ao outro. Seu grande demérito é ter sido um canal controlador de todas as minhas flutuações, em nome de Deus se torna objeto destrutivo. São as pessoas que eu mais temo, como Jesus diria. Aquelas que dizem, Senhor, Senhor, essas eu temo muito mais do que aquelas que dizem que não acreditam em nada. Porque o defeito do virtuoso autoritário é mais danoso do que o defeito do pecador assumido. Quem diz isso não sou eu. É um tal de JC, Jesus Cristo. A bolha de conhecimento que a internet criou, ela é imensa, ela constitui o meu grupo. Os iguais a mim, que ao frequentar a minha rede social, reforça que eu estou certo. Eu, na minha insegurança, digo, tem que matar esse tipo de gente.
Eu procuro outros que dizem, sim, tem que matar. Se todos dizem que eu estou correto, fico satisfeito na minha vaidade. E me torna ainda alguém conversando comigo mesmo, a figura dos outros, que compartilha meu WhatsApp, meu grupo de Face. Sou eu a falar, sou eu a escutar a mim. O grupo pode ter 10.000 pessoas, porém eu só falo e só escuto aquele que é igual a mim. E bloqueio e excluo o que é diferente, garantindo a plena potência do meu eu e isolamento da minha certeza. Talvez isso explique que tudo deve se adaptar a essa bolha, inclusive Jesus. Todos devem falar a minha língua, porque afinal eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou religioso na retórica e pagão na atitude. Sou cristão na formalidade e completamente adversário do cristianismo nos atos. O bárbaro para Grécia e Roma era o que habitava fora da luz da civilização. Não falavam latim e grego. O novo bárbaro é aquele que prega a destruição do outro como meta, a eliminação, calar a diferença. E a violência é a resolução dos problemas. Sendo culto ou não, não admite que sua maneira de ser e pensar possa ter alternativa. O bárbaro é o que liga mal com a autoridade, obviamente, é o inimigo da civilização. A sociedade civilizada é aquela que, sendo indígena, quilombola, urbana, universitária ou qualquer uma, entende que a diferença é saudável e que a tolerância é ativa, é o único caminho de qualquer sociedade. Os que se opõem a essa ideia, eles são os novos bárbaros, são aqueles que querem destruir a civilização. O crescimento do valor do indivíduo tem raiz no renascimento. A primazia do eu encontrou seu terreno mais fértil na internet, seu sólido, úmido e aquecido. A capilarização que a rede possibilita pode ser lida em várias ocasiões, como a história do narcisismo, já que eu preciso da sua curtida para saber se a minha vida tem sentido. Tanto a debilidade narcísica como a sua somete tudo à rede. Preciso dizer se minha vida vale a pena dando seu like, porque eu não tenho certeza, ou tenho tanta certeza que seja relevante, que eu se publique incessantemente, que eu acordei, que eu andei, seguido de kkkk. A necessidade de bolhas epistêmicas pode fazer a fraqueza ou a força subjetividade, né? Pode derrubar as convicções dessa bolha epistêmica. O mesmo ocorre com a literatura, com a filosofia. Não existe leitura neutra. Não existe dois leitores que leram o mesmo livro. Sempre é diferente dizer que tudo é interpretação e tudo é subjetividade. Meus amigos podem ter razão e meus inimigos também, porque eu não sou a razão. No jogo tenso de Alé entre a objetividade e a mim, fui parte do contraditório que anima o mais ambicioso programa que jamais foi criado pela humanidade, que se chama democracia. A democracia, as autoridades podem conviver com a necessidade de não eliminar o outro. É o primeiro plano, a democracia. A autoridade, a divergência, o pensamento diferente. As suas imperfeições enormes eu trago para a luz pública a sombra. Todos são diferentes e a democracia reconhece eles em partidos opostos. Tudo pode. A democracia também traz seu limite no quadro da lei. Todos podem pensar diferente sobre tudo, mas não cabe a ninguém defender o racismo, a misoginia, a exclusão da cidadania de qualquer brasileiro. Todos são iguais perante a lei, mas a tortura na nossa Constituição é um crime hediondo. É ilegal, inconstitucional, inaceitável. Não pode ser assim. A lei prevê punição para quem se torna um risco social, mas sem destruir o indivíduo, sem tortura, sem violência efetiva, para que os agentes da lei não se tornem também eles criminosos. De sinal trocado. Existe uma maneira religiosa de conviver com a diferença, posso demonstrá-la. E existe uma maneira laica e jurídica
de conviver com a diferença. No Estado democrático de direito que vivemos, sabemos todos que há limitações, ela é problemática, é complexa, é contraditória, mas é o único espaço que temos para a convivência da diferença, garantindo os direitos fundamentais de todos, né? Preservar o campo público do discurso de ódio para que eu afaste do discurso de ódio, porque não é o contraditório, é a citação à violência, a homofobia. Queremos reconhecer duas fontes de comportamento para nós, os evangélicos e a Constituição. Basicamente, se você é religioso, saiba que o preconceito garante a ilegalidade na terra e a condenação na outra vida. Se você não é religioso e manifesta com preconceito, será apenas um religioso em vida. Sua fé pode ser líquida, seu orgulho gasoso, sua moral de plasma, mas a nossa centralidade e dignidade humana é sólida e não pode ser questionada por ninguém. O ódio é um erro infantil e vaidoso. O ódio fala do primeiro pecado capital, a vaidade. Estamos muito imersos na infantilidade perversa de quem se recusa a crescer e olhar para algo além de si. A esperança é fundamental. A desesperança é uma arma poderosa para destruir a humanidade. Existe chance para que a sabedoria supere a estupidez e que os canalhas de todos os matizes políticos entendam que o ódio não pode ser incorporado como cultura brasileira. Este é um país miscigenado. Esse é um país misturado quanto a todas as orientações raciais, entre aspas, que na prática não existe diferença. Esse é um Brasil de Iemanjá, de Oxalá, de Jesus, de islâmico, de judeus. Esse é um Brasil onde os jovens precisam ter futuro e as crianças segurança. A segurança nunca nascerá do ódio. Tanto a história como os evangélicos, como a Constituição, bate na mesma fé, na mesma tecla. Quem usar da espada, perecerá pela espada. O Brasil que eu desejo é o país que nunca seja vencido pela corrupção ou pelo ódio, pelo autoritarismo ou pelo ressentimento. É o Brasil de todos nós. É o Brasil que se abre para todos os que entendam que a diversidade é rica, que a diversidade é o princípio da democracia, que o contraditório nos melhora, que o contraditório torna a minha vaidade fragilizada e me obrigue que eu me torne melhor. A religião é a resposta para as perguntas que ainda não conseguimos responder. Por quê? Porque a religião sempre existirá, porque sempre teremos perguntas não respondidas. Se a religião é o consolo da morte, ela sempre vai existir, porque a ciência pode estender a nossa vida, mas não pode nos tornar imortais. Se a religião é o espaço desconhecido, e aí isso eu chamo de milagre, que eu tenho direito a fazer isso, a religião tem um futuro maravilhoso, porque quanto mais eu avanço, mais alto eu subo na razão, mais eu encontro mistério e questões não respondidas. Isso me faz admirar profundamente a ciência e respeitar profundamente a religião, porque o meu amor em comum entre as duas se chama humanidade, que às vezes é religiosa, às vezes científica e às vezes combina as duas coisas. Ser ateu não é um estágio superior da evolução. Ser religioso não é um atraso intelectual. Os maiores genocidas do século XX foram levados adiante por ateus, por estar informal. Outros grandes genocídios foram feitos pelos religiosos em nome do bem de Deus. O defeito não é Deus ou a ciência, é o ser humano que gosta de matar, né? E de excluir o que é diferente. Se ele faz em nome de Deus, em nome da ciência, isso faz pouca diferença para quem é assassinado. Temos que acreditar sempre no ser humano, inclusive em função disso, acreditar que ele possa se expressar no ponto de vista religioso e no ponto de vista ateu, e que religiosos inseguros e ateus inseguros querem impor sua vontade aos outros.
Isso não fala da religião nem do ateísmo. Fala do medo de algumas pessoas. Fala da deficiência humana de aceitar a divergência, de aceitar a diferença. Esse é o nosso grande desafio, desafio permanente. Isso é o que nos torna humanos.